Bom, boa noite. Mais uma vez, aqui nós estamos... Boa noite. Boa noite da Valdívio, boa noite da Ajuda. Com muita alegria, esse trabalho que eu estou fazendo aí, junto com os pioneiros. Estamos fazendo um trabalho lento, mas com grande alegria. Um trabalho que vai trazer a história, vai narrar, melhor dizendo, a história do Pedregal. Então, essa história, quem pode contar e quem deve contar, é claro que são os pioneiros. Eu tenho visitado, aí, em média, 2 pioneiros por dia, fazendo a entrevista. E aqui, com muita alegria, o Valdívio e a da Ajuda também se prontificou, né, e contar um pouco a história deles aqui no Pedregal. Cada um tem sua história. Muitas coisas parecem muito em comum, mas é bom que cada um fale um pouquinho do seu trajeto, do que aconteceu aqui dentro do Pedregal. Bom, então a primeira pergunta que eu faço sempre para o pioneiro é que ano que ele chegou no Pedregal? Se ele lembra, o casal lembra quando foi que chegou no Pedregal? Eu não lembro não, mas eu tenho 35 anos, é só fazer as contas para a gente ver Então, se der 35 anos... 35 anos. Você deve ter chegado aqui em 77. Cheguei na Poeira. Não tinha ônibus, só tinha uma Kombi fazendo a linha pro Gama. Não tinha asfalto, não tinha nada. Essa Kombi eu lembro, o nome do cara... Você lembra o nome do cara da Kombi? Lembra o nome do cara da Kombi, motorista? Eu lembro, não, só por curiosidade, Mozart. Eu lembro, certeza que é uma Kombi bege com a lista abaixo e embaixo é branca. Mozart. Então, eu posso falar. Fica à vontade, tá gravando, tranquilo. O cara que fazia a linha pro Gama. O único cara quebrou o galho nosso e vinha buscar nós. Ele quebrou o nosso galho, que não tinha Napoleão nada, chama assim, Mozart com a Kombi. Se ele tá vivo no Gama e se ele assistir essa entrevista, que vai estar na internet, então, talvez um neto dele, um filho dele, possa até me ligar, depois nosso blog tem lá o nosso telefone, para falar, meu pai tá vivo, que pode estar vivo, você tinha nossa idade, nós estamos vivos, né? E até eu ir lá no Gama visitar ele também para registrar esse trabalho. E agradecer ele também por estar vivo e prestou uma grande homenagem a nós aqui, transportando um pouco o pessoal nessa linha aqui, nessa poeira lá pro Gama. Então nós é grato a ele até hoje. Às vezes ele não está sabendo, mas ele fez uma grande... Não é uma grande ajuda, né? É uma grande ajuda. Ele ganhava o dinheiro dele, mas... Ele ganhava o dinheiro dele, mas estava nos ajudando também. Ajudava a nos ganhar o pão. Vamos lá então. Então, para falar de transporte, você chegou aqui então, tem 34 anos, 35, você falou. O casal tem quantos filhos? 11 filhos. Foi criado aqui no Pedregal, todos eles. Já nasceram, muitos no distrito, mas foi criado mesmo aqui no Pedregal. Ok. O seu filho mais velho tem quantos anos? 43. O mais novo tem quantos anos? 30. Isso. Então você tem 11 filhos, todos hoje são casados? Todos são casados. E para variar, dentro do Pedregal, houve casamentos de vizinhos, filhos com filhos, vizinhos, houve essa união. Eles casaram com os... Eu sou pioneiro, casaram com as filhas dos pioneiros também. E as suas 2 filhas, você tem 11, mas, repete, 11, mas quantos homens e quantas mulheres? 9 homens e 2 mulheres. E todas essas 2 mulheres foi casado com pioneiros daqui. Maravilha. Vamos lá então. Aí, conta a história, deixa eu agora ajuda a falar um pouquinho. Você que é mulher, ajuda. Naquela época tinha água no Pedregal? Não, era cisterna. Tirava no poço, tirava água no poço. Já tinha poço, chegou aqui? A sua casa? Não tinha poço, nós pagamos caro, mas abrimos um poço e a minha mulher, como ela está acabando de falar, ela se viu muito daquela água ali na bica, que hoje ainda continua esse buraco infeliz que tem aí, que não teve um prefeito ainda que tapasse. 5 mais. As meninas lavavam roupa lá embaixo, que a água veio do poço, pode abaixar. E às vezes a água do poço era muito suja, né, para lavar roupa. Ela descia lá embaixo, naquele buraco, para lavar roupa. E fazer outras coisas, lavar louça, alguma coisa assim. Então a água de beber pegava naquela mina, que hoje é aquele lixo. Antigamente era, mas até nós abrimos o poço. Abriu o poço. Aí a água foi criando muito sujeira, aí nós passamos a água do poço. O poço naquela época, eu lembro que o pessoal falava, tinha poucas pessoas que abriam o poço,
e alguns poços dava gás, tinha problema, né? De tão fundo que era, né, Valdir? Qual era a medida do poço seu? 16 metros o meu, mas chegou poço aí com 40 e pouco. É isso que eu ia falar, eu entrevistei o seu Divino, disse que dele foi 30 metros. Pois é. Né? Então tá, a água era essa dificuldade. Luz, tinha luz legal? Tinha luz? Olha, custou foi um pouco tempo, apareceu uma luzinha pouca. Quando o Teixeira foi o prefeito, ele puxou várias ramal, que completou as quadras um pouco, e aí nós temos uma luz suficiente. Eu lembro que a luz dava 6 horas, eu era menino, você deve lembrar, você vai ajudar vocês, tinha uma luzinha, mas era... Aí quando dava 6, 6 e meia, todo mundo ligava a televisãozinha, quem tinha, ou ligava a lâmpadazinha, ela ia apagando, virava uma vela. Era isso? Lembra disso? Caía a fase, né? Às vezes caía a fase e aí ela ia... Chuveiro nem sonhava, né? Ninguém podia ter isso. Pobre não tinha. Tá, então luz. E vamos falar então, falando do transporte, não tinha. Na frente apareceu, você deve lembrar, ver se você lembra do transporte que apareceu. Depois da Kombi apareceu 3 ônibus, parece, velho. Apareceu 2 ou 3 ônibus, não sei se era da Napolina. Não era nada, era um ônibus particular e depois entrou a polêmica da Napolina, até tomou conta. Até hoje. E até hoje nunca mudou, essa empresa continua castigando o povo por não ter uma concorrência, porque se tivesse uma concorrência não estava ela esperando nas paradas de ônibus, esperar em vez de ela ir com 50 passageiros, ela espera juntar 100 para poder ir. Verdade. Mas nós ainda temos que agradecer que ela aguentou isso aí, não é de graça e está nos ajudando também, né? Verdade. Valdivo, os seus filhos, da ajuda, os seus filhos, graças a Deus, fala um pouco da dificuldade que você de criar seus filhos naquela época, legal. Porque a ideia dessa matéria é falar da dificuldade que o Pedregal tinha de criar filho naquela época. Você criou seus filhos como? Você trabalhou de quê? Olha, tinha muita dificuldade, mas como eu era muito batalhador, eu aqui não tinha muito serviço, eu comecei a vender sombrinha, botei meus filhos tudo para trabalhar vendendo sombrinha e vendedor ambulante, e eu consegui botar uma lojinha lá no garimpo, meus filhos tomavam conta da venda de sombrinha, aí nós estávamos sobrevivendo e graças a Deus foi muito bem a minha vida de ambulante, tanto a minha como meus filhos, tudo. E construindo essa casinha com dinheiro de ambulante. Vendendo sombrinha. Então, o povo hoje debate o ambulante, mas não, a gente trabalha ambulante é muito bom. Nós temos muita perturbação da fiscalização. Tirou muitas vezes o pão dos meus filhos, porque o Rapa tomava também e com dificuldade. E aí, meus filhos estudavam. Aqui estudar, boa pergunta. Pedregal na época tinha escola da ajuda? Não, muito ruim, ele estudava no Gama. No Gama e no Novo Gama. No Gama, aí passou a ter colégio no Novo Gama, aí estudava no Gama e Novo Gama. E aí foi... Então, aqui é verdade que alguns pioneiros disseram que tinha que ir a pé o Gama, porque não tinha transporte. Às vezes, eu quando passava de hora, o cara tinha que ir, né? Não tinha dinheiro para pagar. Falta de dinheiro. E hoje... Nós agradecemos a Deus porque nós vencemos a dificuldade. Depois, o nosso Pedregal não tinha prefeito, não tinha vereador. Aqui o município era município de Lusiânia. E aí, aí veio o Teixeira, foi vereador em Lusiânia, chegou, trouxe a emancipação do Pedregal. E aí, depois vereador, ele passou a ser o prefeito, passou a governar aqui sem nenhum governo ao lado dele, sempre do contra, e ele, com todo o carinho que ele tem no Pedregal, ele fez uma prefeitura maravilhosa, teve dinheiro para todo mundo, não atrasou um dia os funcionários da prefeitura, e não houve corrupção deles. E o que acontece é o seguinte, até hoje ele trata esse Pedregal com o maior carinho, porque ele nasceu aqui, os filhos dele nasceu aqui, como nós também foi criado aqui. Seu Valdir, eu inclusive, só te interrompendo um pouquinho, eu também vou entrevistar, é claro, porque ele é um pioneiro, está na sequência, não sei que dia, nesse trabalho que estamos fazendo, eu vou também entrevistá-lo como pioneiro, não como ex-prefeito, como ex-vereador, mas como pioneiro que também criou aqui os filhos. Seu Titi João, que é o seu Almir, que já foi,
Então, assim, eu quero dizer uma coisa para você, Valdir, e da Ajuda. Os seus filhos hoje, todos os 11 filhos de vocês, estão bem encaminhados? Graças a Deus está tudo bem encaminhado, com dificuldade. Hoje, eu tenho 2 filhos que é sargento do Corpo de Bombeiro. De Brasília. Graças a Deus por ele ter um estudozinho, com dificuldade nós conseguiram. Mérito deles, é mérito. E a força de vontade deles. Hoje estão bem empregados do governo. Graças a Deus. E tem outro também que é funcionário da prefeitura aqui. E tem os outros, tem algum comérciozinho também, tem um genro também que vive de fazenda. E tudo isso nos ajudou. Todos os seus filhos hoje estão bem encaminhados, têm suas casas, têm suas todo vidas. mundo tem sua moradia. Graças a Deus. Não depende de mim. E então nós fizemos o possível de ajudar todo mundo a construir aquilo que eles possuem hoje. Maravilha. Quer dizer, por quê? Porque a minha casa foi eles que me ajudaram. Até meu pai, que já foi, que foi o fazedor de concreto da minha casa. Eu lembro Então, nós agarrávamos com os dentes, dando conselho, e graças a Deus, com tanta mortandade que já teve no Pedregal, graças a Deus nós somos uma família feliz, que nunca teve uma... É isso que eu ia perguntar, nunca passou por nenhum susto na família. Não. Outra coisa, agora um pouquinho... Tem de passar com fé em Jesus. Isso. Tem de passar. Com relação à questão, hoje, a sua casa, hoje, esse lote onde você está aqui há 35 anos, esse lote está aqui, nunca saiu daqui, você nunca deixou o Pedregal, né? Assim, nunca. Não. Tu viajava para trabalhar, mas a sua esposa, da Ajuda, ficava no Pedregal. Você nunca deixou esse local aqui? Não, nunca deixei e nem pretendo deixar. Aqui era uma casa simples e hoje você tem aqui, a câmera não vai mostrar, mas vamos registrar isso aqui falando. Eu morava num barraco de talva. Isso, pode. E aí, depois desmanchou, fiz uma casinha no fundo e hoje eu fiz um prédiozinho que... Dá pra gente viver. Dá pra sobreviver. Fala então, você tem um prédio que é um sobrado, é isso? Isso. Embaixo, em cima, são 2 casas grandes. Pode explicar isso aí. Lá nos fundos, como é que tá lá nos fundos? Fala aí. Lá nos fundos eu fiz um prédiozinho também com 4 apartamentos. Então isso foi tudo com força de vontade, primeiramente Deus, força de vontade e dinheiro do meu trabalho e da minha ambulante. Eu e a minha mulher e meus filhos, tudo agarrado, que inclusive quando nós ia por serviço, o pessoal da Napolina sorria com tanta sombrinha que o povo pisava em cima para nós ir, que ia 10 vendedores, todo mundo com a sacola. E eles ainda falavam assim, essa família vai vencer porque todo mundo trabalha. Eu já tinha construído esse prédio aqui, você está vendo? Ele ia construir um prédio, mas a luta é todo dia de madrugada. Nós saíamos daqui 4 horas da manhã, com 5 horas nós estávamos lá no túnel para vender a sombrinha. É um orgulho. E quando era de tarde, o dinheiro chegava. E eu cumpria meus compromissos lá em São Paulo. Valdir, inclusive não faz vergonha, porque como eu também sou pioneiro, e aqui nesse caso a gente tem uma ligação familiar, e ninguém tem dúvida que na entrevista, só se for uma pessoa de fora que estiver ouvindo, como vai estar na internet, muitos vão ver essa história, mas eu lembro que eu fui posso dizer, um funcionário seu. Eu pegava também sombrinha de vocês, não nesse embalo seu com seus filhos, mas eu pegava, eu e meu pai, chegou a pegar um momento da nossa vida também difícil, né? E pegávamos contigo mercadoria e nós vendíamos também lá. Vendia para mim também. Para você, né? Então, e tu gerou, não só nós, eu lembro que vocês geraram emprego para várias pessoas aqui. Várias pessoas, porque eu tinha 10 vendedores. 15? Tinha 15, 16 vendedores. Pois é, então, a minha vida de ambulante foi boa, que eu ainda... ajudar também várias pessoas. O povo diz que ambulante não dá emprego, mas é história, dá emprego sim, porque eu sozinho, vendendo sombrinha, que é uma coisa simples, eu dava 5, 6 empregos para cada um. Interessante. Para a família do pessoal. O que você falaria hoje, no Pedregal, vendo... É uma curiosidade que eu sempre pergunto para os pioneiros, que quando chegamos aqui, eu lembro o preço do lote,